Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este é o lugar certo para conhecer a personalidade das marcas e perceber como comunicam connosco ao longo da vida e até nestes tempos pandémicos. Mais uma vez, reunimos duas marcas que, embora não tenham necessariamente nada a ver uma com a outra, acabam por se tocar em algum momento. A Fnac viveu este ano um episódio insólito de ter de fechar ou reduzir algumas lojas a serviços mínimos. Por seu turno, a japonesa Bridgestone, a maior fabricante de pneus do mundo, teve de reduzir a produção, já que milhões de automóveis ficaram largas semanas parados nas garagens. Apesar disso, serviços como as encomendas online da Fnac e de muitas outras marcas continuaram a rolar pelas estradas do país até casa dos clientes. E aí os pneus terão continuado a ser essenciais. Ora, para nos falarem destes tempos de mudança e de grandes desafios, mesmo durante o desconfinamento, recebemos Inês Condesso, diretora de Marketing e Comunicação da Fnac Portugal, e André Betancourt, diretor de Marketing da Bridgestone Europa. Sejam bem-vindos, Inês e André. Eu basicamente daria aqui o pontapé de saída, as honras do pontapé de saída à Inês Condesso, sobretudo porque a Fnac teve desde logo um desafio logístico em mãos, ou seja, a partir do momento que foi declarado o estado de emergência e que percebemos que lojas abertas saíam de comércio essencial, de bens essenciais e com muitas medidas de contenção, desde logo isto foi um desafio logístico para vocês, não é? E houve aqui também o desafio de reforçar a loja online para compensar o fecho das lojas. Ora, isto assim que tomámos noção e percepção de que seria inevitável, como é que foram os dias de preparação desta nova normalidade, no fundo, na Fnac? Foram dias muito agitados, a navegação era diária e à vista, não é? Portanto, íamos tomando decisões à medida que os acontecimentos se iam precipitando, porque na verdade acho que no início de tudo isto, no início de fevereiro, não antecipávamos que de facto fosse acontecer isto. Obviamente quando aconteceu em Espanha e em Itália... Já estava mais próximo de nós, não é? Tinha esse vislumbre, mas na verdade pensávamos que talvez não pudesse não chegar cá. Acho que houve sempre essa esperança até ao final e quando decidimos efetivamente fechar as lojas já foi no momento em que teve que ser, portanto ainda deixámos algumas lojas abertas, como disse, mas fomos tentando fazer as coisas de forma gradual. Uma das primeiras decisões que tomámos ainda no final de fevereiro foi cancelar, por exemplo, a agenda cultural de março e os fóruns ficaram fechados e portanto essa foi uma das primeiras decisões duras da marca para tomar, que eram indicativas daquilo que se ia viver nos dias seguintes. Portanto, todos os dias tomávamos decisões. Inês, e as decisões da Casa-Mãe e a experiência da Fnac em França, de alguma forma também serviram de linhas orientadoras para aquilo que a Fnac Portugal iria fazer? Sem dúvida. Em França também fechámos, em Espanha fecharam primeiro do que nós, portanto isto acabou por acontecer sempre antes de nós e portanto o cenário inclusive é de mantermos lojas abertas, não foi um cenário que eles vivessem, portanto eles partiram logo para o online em exclusivo e aqui em Portugal ainda mantivemos algumas lojas abertas, mas efetivamente não havia tráfego, não é? Porque as pessoas não iam aos centros comerciais e portanto não se justificava ter aberto e tivemos a nossa operação online a servir todos os nossos clientes. Ora, pelo que eu julgo saber, durante estes meses de confinamento, as operações online da Fnac tiveram incrementos na ordem dos 300%, quase que triplicou a procura de produtos online. Isto, como é que foi possível gerir, tendo em conta que a logística não estaria preparada para tanta procura e também o tipo de produtos que foram mais procurados também foi muito sui generis, não é? Certo. Sim, toda essa mudança aconteceu. Tivemos de reforçar estoque numa série de áreas que não tínhamos produto suficiente para a demanda que aconteceu. Portanto, obviamente houve esse reforço de estoque na área toda de informática, sobretudo, mas tudo também com monitores, impressoras, até papel. Portanto, tudo o que tinha a ver com teletrabalho, telescola, foram efetivamente áreas que cresceram para todas as marcas que operam nesta matéria. Depois, obviamente que todo o resto de produtos que servimos online, livros, entretenimento, também cresceu, jogos, etc., também cresceu. E, portanto,
como disse, triplicámos, houve dias em que quadriplicámos a nossa operação, e isto significa que a quantidade de recursos humanos que tínhamos em armazém não eram suficientes, estavam dimensionados para um décimo desse movimento. E, portanto, o que fizemos foi utilizarmos pessoas de loja no armazém e reforçámos a equipa de armazém para conseguir manter os mesmos níveis de serviço e os mesmos níveis de entrega, e tentamos fazer sempre o nosso melhor para cumprir a promessa que temos de entrega no dia seguinte. Portanto, foi um ajuste rápido que tentámos fazer. Obviamente que sabemos que houve clientes que não receberam tão rápido quanto desejariam, porque de facto sofremos aí esse ajustamento, mas também de facto reforçamos ali a equipa e também a operação logística. Aliás, e precisamente os vossos parceiros logísticos também foram uma parte importante, crítica para o sucesso desta operação, não é? Porque efetivamente também do lado deles teve que haver um reforço de meios. Sim, sem dúvida. Todos os parceiros de entregas também passaram esse ajustamento e tiveram as mesmas dores do que nós, não é? Tiveram que crescer rápido, mas eu acho que no final do dia tivemos um bom saldo, e acho que as coisas acabaram por correr relativamente bem e conseguimos servir os clientes em geral. Não houve propriamente um volume de reclamações a nível nacional, portanto, acho que isto houve compreensão também por parte dos clientes, não é? Ou seja, também perceberam... Sim, eu acho que sim. Houve compreensão, houve empatia com todo este tema, e efetivamente eu acho que correu bem. Dentro da realidade que vivíamos, acho que correu muito bem. Inês, mas não tínhamos ilusões. Este aumento online não compensará nunca aquilo que seriam as vendas em loja física, não é? Até porque a experiência de compra FNAC passa muito pelo espaço, pelo tocar nos livros, por vasculhar, garimpar os vinis que estão disponíveis para compra. Ou seja, houve de facto um aumento que de alguma forma compensou a quebra de faturação nas lojas físicas, mas uma coisa não substitui a outra. Sem dúvida. A FNAC é uma loja de paixões, não é? Temos muitas coisas funcionais, mas praticamente todo o nosso portfólio trabalha paixões, e essas paixões trabalham-se com o desejo de ter daquele produto, e isso é muito mais fácil trabalhar com a experiência de loja, que no nosso caso é única e que tem uma série de áreas num único espaço, e isso efetivamente perde-se um bocadinho no online, que é uma compra mais funcional e mais racional. Obviamente que tentámos inspirar todos os nossos clientes em toda esta área da cultura. A área dos livros é uma área que sofreu muito a nível de mercado, portanto nós já éramos um dos países que líamos menos em Portugal, e isso acentuou-se muito durante este período da pandemia. É interessante perceber que os portugueses não aproveitaram para ler, ou se calhar leram aquilo que já tinham em casa, mas de facto o mercado teve quedas em momentos de 70%, portanto mercado, não é? Não estamos a falar só da FNAC. Claro. E isso é muito dramático para os autores, para os editores, e portanto temos aqui um problema grave de recuperação para fazer ao nível da leitura, que já era um tema, não é? Já não é um tema só de pandemia, já era um problema do nosso país. Eu acho que ficam aqui sintomas para serem debatidos e discutidos no médio prazo, não é? Porque isto é sintomático de um problema que é importante debater, não é? A leitura, o Plano Nacional de Leitura é uma das grandes prioridades que estão a ser equacionadas pelo Ministério da Educação, por exemplo. Essa é uma missão nossa, e nós estamos neste momento inclusive a preparar um plano de recuperação para livros, porque efetivamente tornou-se evidente que sem essa experiência de compra mais natural, as pessoas acabam por não comprar o livro, portanto acabam por se dedicar a outro tipo de entretenimento, como a televisão, o Netflix, esse tipo de plataformas de streaming que acabam por ocupar o tempo, não é? Isto é tudo uma guerra pelo tempo, e acabam por ocupar esse tempo. E efetivamente a leitura não é um produto igual, não é? Desenvolve outro tipo de apetências nas pessoas, que é importante fomentar, não é? Claro. E isso perdeu-se efetivamente um bocadinho. Ora bem, André, demorámos um bocadinho a chegar até si, mas a verdade é que chegamos aqui a um ponto em que falámos do tempo, tempo para a cultura, tempo para ver televisão, tempo para entretenimento, para jogos, mas o que é certo é que durante estes meses de confinamento não houve tempo para viajar, não houve tempo para andar de carro,
e isto necessariamente teve impacto no negócio da Bridgestone um pouco por todo o mundo. Ora, a partir do momento que vocês detectaram que iria haver uma paragem, um abrandamento na vida do mundo, quase de forma transversal, houve menos necessidade de pneus e as linhas de fabrico da Bridgestone tiveram que abrandar. Isto, qual foi o impacto, ou a partir de que momento é que as fábricas começaram a ter que abrandar o passo? Nós a partir de princípios de março, tanto unidades de vendas como também de produção, nós praticamente recebemos indicações para trabalharmos a partir de casa. Por isso houve aqui duas separações claras entre a produção e a comercialização. A comercialização tinha a sorte de ter realmente mercadoria em casa. No caso das fábricas, houve também, e dependendo de país para país, como há de compreender, nós, por exemplo, temos uma fábrica em Itália, a fábrica em Itália teve que encerrar por completo. Exatamente. Houve situações de encerramento parcial, outras em encerramento quase total, mas claramente que a produção teve que baixar porque não havia escoamento de mercadoria. Nesse aspecto, a Inês esteve numa situação completamente diferente daquela que nós vivemos. Mas, como eu dizia no início, certamente o negócio online da FNAC não prosperaria se não houvesse pneus para as carrinhas e os veículos de transporte que levavam os produtos à casa dos clientes. Ou seja, apesar de tudo, havia aqui uma cadeia de fornecimento de pneumáticos que tinha que se manter, não é? E no caso da Bridgestone, pelo que julgo saber e pelo que conversámos previamente a esta entrevista, houve uma atitude muito proativa em Portugal para tentar dotar os vossos distribuidores e as oficinas parceiras para estarem preparadas para lidar com as contingências deste momento, não foi, André? Essa foi a nossa principal preocupação, porque, repare, logo em março nós percebemos que algumas atividades iriam ser vitais para o país. Uma delas, muito ligada à atividade também da Inês, que era exatamente transportar as mercadorias de uma forma muito rápida, mas também, e aí claramente veículos comerciais das empresas de entregas rápidas, também estamos a falar de viaturas, muitas das vezes, das entregas das refeições rápidas, porque nós para isso fazemos também pneus para motos, e todos esses veículos tiveram realmente uma expressão bastante grande. Ao mesmo tempo, se nós repararmos, o país em termos de construção civil não parou. A construção civil continuou a funcionar. Muitas empresas do norte do país a trabalharem no sul ou na zona centro a deslocarem-se, e isso foi uma constante. Agora, para nós, o mais importante foi assegurar que nós continuássemos abertos, nós continuássemos a poder entregar mercadoria quer aos nossos clientes, aqueles que também decidiram continuar as portas abertas, e, acima de tudo, que pudéssemos ter mercadoria para entregarmos tudo o que fosse as polícias, tudo o que fosse bombeiros, tudo o que fosse INEM, de maneira Forças de segurança, não é? E da linha da frente. Exatamente. Por esse motivo, o país não tivesse que parar, porque eram realmente as forças que estavam no terreno e a precisar de apoio. Em relação às oficinas, houve claramente da nossa parte uma identificação junto da nossa rede, quais as oficinas que pretendiam continuar a funcionar. Houve oficinas que mantiveram a sua atividade, vamos lhe chamar normalmente. Houve oficinas que encerraram por completo e houve algumas que estiveram com as portas abertas, mas com alguns condicionalismos. Tivemos que fazer uma identificação desta rede, de forma a podermos comunicar com as autoridades quais é que eram as oficinas que estavam disponíveis para, no fundo, as poder servir. Porque, repare, nós temos pneus, mas depois existe toda a parte do serviço que é efetuado, que, no fundo, as oficinas de norte a sul do país, incluídas as ilhas, como é óbvio, que iriam assegurar a montagem e o serviço, que é fundamental. Aliás, André, aqui outra questão muito, muito interessante, e já que até já estamos aqui no Brands for Life, entrar já a sério no desconfinamento, quando as pessoas começaram a abandonar o teletrabalho e a regressar aos seus postos de trabalho, regressaram aos seus carros e, certamente, muitos terão ignorado o estado de saúde, digamos assim, dos seus pneus. E quando falamos em comunicação, a Bridgestone teve um pouco também essa preocupação pedagógica, não é? De divulgar nas suas redes sociais, nos seus parceiros, uma espécie de caderno de normas obrigatórias a ter em conta e, basicamente, há vários pontos que é necessário observar num pneu para verificar se ele não se estragou durante o período de confinamento, se a pressão de ar não se perdeu, para que, de facto, o desempenho dos pneus não fique afetado por esta paragem, não é?
uma coisa é certa, eu pelo menos conto em si como uma pessoa que assimilou claramente esses mandamentos. Já é bom. Já passei no teste, pelo menos. Já passou no teste. Não, acima de tudo, o pneu por vezes é um produto ingrato, porque as pessoas nem sempre olham para ele, enfim, com a importância que ele tem. Nós costumamos dizer que os pneus são os sapatos do automóvel. Ora, se nós nos preocupamos com os nossos sapatos e com o estado em que eles estão, se as solas estão como deve ser, se não estão escorregadias, aliás, se não estão gastas de forma a que os sapatos não escorreguem no pavimento, tudo isto são procedimentos que nós temos no dia-a-dia connosco, com os nossos sapatos, e é aquilo que também deveríamos ter com os sapatos dos nossos automóveis. Durante este período em que durante mais de 2-3 meses os automóveis estiveram parados, os pneus vão perdendo ar e a preocupação é que as pessoas, quando voltassem a sair, e tínhamos a noção que muitas pessoas iriam sair das suas casas para outras zonas do país, percorrerem largos quilómetros, e a preocupação realmente foi que se lembrassem dos pneus, que se lembrassem que depois de tanto tempo parados era preciso verificar a pressão dos pneus, era preciso verificar o estado em que eles estavam, porque realmente durante tanto tempo numa só posição e com os pneus eventualmente vazios, isso não é nada bom para os pneus, e foi por aí que nós seguimos. Aliás, a nossa postura durante toda esta fase não foi tanto de lançarmos algo que pudesse mostrar que como marca somos uma marca que se preocupava com tudo isto. Nós preocupámos muito mais em passar para algo mais concreto, quer com a situação da disponibilização da mercadoria, quer dos serviços, quer também de sensibilizar as pessoas para este tema que no fundo está relacionado com a mobilidade e que mais cedo ou mais tarde a mobilidade voltaria aos portugueses. Ou seja, precisamente apostar sim em manter a engrenagem a rolar, apesar do confinamento e do abrandamento, mas garantir que haveria sempre pneus para todas as situações de emergência, para todas as necessidades, mesmo durante a pandemia. Foi esse o vosso foco central. Claramente. Inês, regressando agora um bocadinho aqui à questão da agenda cultural FNAC, como dizia no início, uma das primeiras medidas que tomaram foi cancelar a agenda de eventos culturais para o mês de março e, de facto, foi uma medida premonitória, porque percebeu-se logo a meio do mês que isto iria parar, mas a verdade é que durante a pandemia, aliás, a pandemia continua, mas durante o confinamento, a FNAC teve a preocupação de usar todos os seus canais de comunicação com os vossos clientes para manter ligado este vínculo com a cultura, com os fazedores de música, com os autores, e o canal do YouTube da FNAC está preenchidíssimo de conteúdos que foram produzidos até pelos próprios autores durante este momento. Como é que vocês conseguiram, de alguma forma, manter essa agenda cultural, digital, com esta vivacidade durante estes meses? Bom, eu acho que o tema da cultura de facto é um dos outros flagelos que aconteceu aqui com esta pandemia, e o nosso papel de promotor cultural acaba muito por tentar aliviar estes sintomas. Obviamente não conseguimos resolver, porque há aqui perdas gigantescas com cancelamentos de concertos e espetáculos, que é difícil de ultrapassar isto, não é? Mas tentámos obviamente manter a cultura na vida dos portugueses para que não sentissem falta dela. O nosso compromisso é termos eventos culturais grátis todos os dias nos nossos fóruns, e portanto, não tendo um fórum físico, passamos a ter um fórum virtual, e que utilizamos as nossas redes sociais, o Instagram e obviamente o YouTube como canal também de repositório destes conteúdos. Já antes o fazíamos com alguma regularidade, nós já temos cerca de 8 anos de streaming contínuo de conteúdos. A área de conteúdos digitais já era uma área que nós trabalhávamos há muitos anos, e agora obviamente focámos-nos também muito aqui na cultura e em showcases, em lançamentos de livros e em relação de proximidade, porque esse também é um dos eixos muito importantes que queremos que continuasse a existir, que é a proximidade dos nossos clientes com os autores, com os artistas, que se consegue nos fóruns e que não se consegue numa sala grande de espetáculos, não é? Exatamente. Poder estar num fórum a assistir e no final poder falar com o artista, pedir-lhe um autógrafo, essa proximidade que efetivamente existe nos fóruns não é a mesma coisa que existe num concerto. Portanto, tentámos fazer isso, obviamente não é a mesma coisa, não sentimos que queremos muito voltar a ter essa proximidade. Aliás, já recomeçámos a ter atividade cultural nos fóruns, ainda não temos
Ainda não estamos a comunicar o local porque temos algum receio de que haja alguma aglomeração de pessoas por causa dos artistas que temos tido. Portanto, ainda não estamos a comunicar o sítio. Eu espero que em setembro já o consigamos voltar a fazer, com a reserva de lugares, com ocupação limitada de espaço e, obviamente, mantendo aqui as regras da Direção-Geral de Saúde de espaço, mas também retomando aqui um bocadinho da atividade e dessa proximidade que não é substituída pelo digital. Mas pronto, obviamente que estamos a fazer isso, continuamos com esse compromisso diário de cultura todos os dias, e todos os dias a FNAC tem ou um showcase ou uma conversa sobre a música, sobre livros, ou conversas com autores, ou autores a falarem sobre os seus livros. Portanto, temos horas do conto, área infantil, temos tido aulas de música com instrumentos musicais. Portanto, tentámos efetivamente replicar aquilo que tínhamos nos fóruns no digital, online, sabendo que não é a mesma coisa, mas também tem uma vantagem que é interessante e que eu acho que não vamos nunca mais sair disto, que é de facto a amplificação que conseguimos ter com os eventos. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer agora é uma formação aos nossos colaboradores de loja que tratavam dos eventos, portanto, aos responsáveis de comunicação de loja que antes faziam eventos físicos e que agora se estão a transformar em produtores de conteúdo. E, portanto, o que nós vamos fazer a partir de agora, e esperemos que retomar a nossa atividade cultural, a nossa agenda cultural diária. Não sei se vai ser este ano, mas este ano se calhar já não vai ser, portanto, se calhar vai ser uma coisa para março do próximo ano, não sei, vamos ver como é que isto evolui, mas aquilo que vai acontecer e que não vamos voltar atrás é que todos os conteúdos vão ser gravados. Alguns serão emitidos live, não há capacidade para emitir 6.000 eventos live, que é mais ou menos esse o número de eventos que temos por ano. Mas pelo menos esse registro passa a ser um património da marca, não é? Ou seja, que ficará eternamente registado e guardado e disponível. Sem dúvida. E do próprio artista, é engraçado que se pesquisarmos alguns artistas que agora são a AAA, não é? São os grandes artistas nacionais, encontramos coisas com 10, 15 anos na FNAC. Exatamente. E isso vai ser engraçado continuar a trabalhar nessa pegada digital, cultural, que eu acho que a FNAC tem, até pelos novos talentos, pelo programa Novos Talentos que temos, e que de facto nós somos o palco de muitos artistas, o primeiro palco de muitos artistas. E isso é de facto um legado que eu acho que deixamos ao país, aos artistas e obviamente a todos os portugueses. Portanto, isso é algo que eu acho que esta transformação digital trouxe. Não vamos perder estes ativos, porque efetivamente antes fazíamos, mas fazíamos com um grupo que era apenas presencial. Diminuto, não é? Ficava limitado no fundo da lotação de cada sala, por mais preenchida que elas tivesse, não é? Exatamente, e fazíamos algumas coisas, gravávamos excertos com o telemóvel, colocávamos nas nossas redes sociais, mas era efêmero. E portanto agora o que nós vamos tratar é de gravar tudo o que acontece, porque efetivamente isso mais tarde, ainda no outro dia estávamos a ver, quando o José Mário Branco faleceu, estávamos a ver que um dos últimos eventos que ele teve, uma aparição pública que teve, foi na FNAC. E portanto isso é um legado que é incrível e que é para o país, não é? Para todos nós, e portanto acho que é muito, muito importante fazermos, e essa vai passar também a ser a nossa missão, além dos eventos culturais, deixar isto como legado para todos nós. Ora, Inês e André, aqui o tempo no Brands for Life, já vos tinha falado, passa a correr. Parece que temos aqui uma realidade paralela onde os relógios funcionam de maneira diferente, mas isso também significa que as conversas são sempre muito apaixonadas e vibrantes. O que quer dizer que estamos na altura certa para introduzir a rubrica Anúncios de Graça. Tenho dito aqui várias vezes, é uma homenagem a um formato antigo da RTP, era um programa apresentado pelo Edson Ataíde, onde basicamente era um palco para a boa publicidade que se fazia em Portugal e no mundo. Neste caso, vamos começar por ver um anúncio da FNAC, onde realmente se lança o repto, o claim, reencontra as tuas paixões durante o desconfinamento. Tu precisavas de voltar. Quando ficaste em casa, encontraste dentro de ti o que te faltava por fora. Porque é o que tu fazes para chegares onde quiseres. Vais buscar um livro e viajas, metes um disco e apagas o resto, carregas num botão e reencontras-te. Tu e as tuas paixões. Inês, este anúncio foi idealizado ainda em confinamento ou já em meados, nos primeiros dias do desconfinamento? Como é que isso aconteceu? Como é que chegámos a este copy tão poderoso?
Não, ele começou a ser trabalhado ainda em confinamento, já numa fase, os estados foram mudando, não é? Estado de emergência, estado de alerta, mas ainda estávamos em confinamento, mas começámos a pensar, ok, isto já estamos a começar a voltar, a tentar ter uma vida relativamente normal, e nós precisamos dizer que as nossas lojas estão abertas, não é? Portanto, para começar, é uma mensagem muito funcional, mas a verdade é que a FNAC também não é muito funcional, ou melhor, tem uma parte funcional e tem uma parte muito emocional, e foi isso que quisemos trazer aqui. Para muitos portugueses a FNAC é o seu momento cultural do dia, não é? O ir passear à FNAC, aquela experiência que falava no início, de folhear um livro, ouvir a música que os nossos colaboradores escolhem, aconselhar-se a comprar um livro para os seus filhos ou para presente. A descobrir coisas. Descobrir essa descoberta, e que muitas vezes há pessoas que de facto descobrem paixões ali, não é? E começam hobbies e vidas e desígnios ali na FNAC. E foi um bocadinho isso que quisemos trazer, porque efetivamente o digital existe e de facto houve essa transformação digital, que é extremamente positiva, mas este reencontro com as paixões e com a leitura e com a música é fundamental ser física, e foi isso que quisemos dizer. Olha, estamos cá, estamos de novo à tua espera, com segurança, obviamente, mas vem trabalhar este teu lado mais de desejo, porque eu acho que estivemos todos um bocadinho em estado catatónico, não é? A ver o que é que acontecia. Então tivemos um freeze cultural, tivemos pusemos-nos on hold em termos dos nossos desejos, dos nossos hobbies, desenvolvemos outros, não digo que não, toda a área da culinária e do exercício físico foram áreas que efetivamente tiveram um crescimento grande em casa, mas do ponto de vista se calhar da cultura, isso efetivamente esteve um bocadinho aqui parado. E portanto quisemos dizer, olha, estamos aqui e podes vir a encontrar-te com estas tuas novas paixões aqui na FNAC. Foi esse um bocadinho. E só por curiosidade, foi um anúncio rodado com imagens inéditas, não é stock footage como aconteceu em grande parte dos anúncios que vimos durante a pandemia, não. Foi já gravado. Não, filmámos tudo. Já não foi assim muito rápido, mas filmámos. Exatamente. Ora bem, agora o André é curioso, a Bridgestone é a primeira marca deste Brands for Life que não vai ter um anúncio de graça, porque em boa verdade não teve um anúncio inédito durante a pandemia. No caso desta marca nipónica, a prioridade durante estes tempos foi não tanto na comunicação de marca, mas na ação, do estar do terreno, do permitir que a logística continuasse a funcionar e que desta forma a marca acabasse por sair mais forte, com uma imagem mais humana, pelo facto de estar ativa no terreno. Como é que esta postura aconteceu e qual foi o resultado, no fundo, do impacto desta forma de estar no vosso público, nos vossos consumidores? Bem, em primeiro lugar estamos a falar de uma área de negócio que está muito relacionado com algo que não é um produto de primeira necessidade, e nós, em termos daquilo que fazemos ao longo dos anos, com projetos como a Estrada Fora ou como o País a Rolar, que foram essencialmente projetos que trouxeram algo de inspiração para com a marca e para com a importância da marca em diferentes setores da economia portuguesa. Já agora, André, é que talvez fosse importante aqui explicar, o Estrada Fora são projetos de vídeo, não é? Ou seja... São projetos de vídeo, essencialmente para as redes sociais, são projetos que mostram, acima de tudo, o país e aquilo que nós, com um pneu, podemos fazer associado a um veículo. O projeto Estrada Fora é um projeto que está relacionado com os pneus de moto, um projeto que fizemos com um ator bastante conhecido e que também é muito ligado ao setor das duas rodas. E depois o País a Rolar é um projeto que vai desde o pneu de agricultura até ao pneu de engenharia civil. As pessoas não fazem a mínima ideia o que é, por exemplo, precisar de uma máquina para trabalhar numa pedreira em Vila Viçosa para extrair o mármore, e tudo isto são áreas de negócio onde nós estamos e que estão relacionados com a economia do país, assim como o transporte de mercadorias. Essa foi a nossa prioridade, mas percebemos claramente que tínhamos que mudar, porque era o que tínhamos estado a comunicar anteriormente, e aquilo que nós pretendíamos era, acima de tudo, ter no terreno quer o produto, quer também as oficinas a trabalhar, e essa foi essencialmente a nossa prioridade. E para isso nós tivemos que ter
a empresa praticamente estava toda a trabalhar a partir de casa e nós tivemos que assegurar que o armazém continuasse a funcionar, e aqui um reconhecimento muito grande para os meus colegas que tiveram durante toda esta fase a trabalhar no armazém, com todas as regras de segurança e que não de compreender o quanto complicado é estar a manusear com pneus, desde pneus pequenos até pneus que praticamente têm mais de 2 metros de altura, a trabalhar num armazém com máscaras, com luvas, tudo isto foi bastante complexo, e também que do ponto de vista do call center nós continuássemos a operar. Numa fase inicial nós tivemos a equipa de call center a trabalhar a partir de casa, com toda a capacidade tecnológica de hoje em dia, isto antigamente não seria possível, mas foi, e depois mais tarde a equipa de call center regressou então à empresa. Por isso toda a estrutura teve a trabalhar de maneira que as oficinas, quando precisassem de mercadoria, pudessem continuar a ter. Depois outra questão também muito importante, a maneira como os nossos pneus chegavam às oficinas. Nós trabalhamos com uma empresa externa que faz a distribuição e também para nós era muito importante que essa empresa tivesse colaboradores que também seguissem exatamente as normas. Aliás, uma das condições que nós colocámos aos nossos clientes, às oficinas, foi que mercadoria que fosse entregue por pessoas que não fossem com máscara, que não estivessem a manusear os pneus com luvas, essa mercadoria teria que ser recusada e teria que voltar para trás. Por isso, para nós, o mais importante foi realmente assegurar que nesta altura nós continuássemos a operar como uma empresa, pudéssemos continuar a entregar a mercadoria. A questão de tudo o que estivesse relacionado com a parte da comunicação em termos de marca seria algo mais para a frente, ou então com base no histórico de trás, mas volto a dizer, estamos a falar de um produto completamente diferente daquele que a Inês traz hoje aqui até nós. Não é? Ora, precisamente, e já que estamos mesmo na reta final deste programa, o nosso tempo está a terminar, eu pedia-vos agora fazia-vos uma última pergunta, à qual vos pedia o máximo poder de síntese. A Inês há pouco dizia que, pelo menos uma das decisões que já foi tomada é, a partir de agora, todos os fóruns FNAC hão de ser gravados para memória futura, porque há ali um património em potência que vale a pena registar e torná-lo acessível mais tarde. Ora, dito isto, o que é que acham que será o legado da pandemia na forma como as vossas marcas comunicam e, ao mesmo tempo, o que é que pretendem continuar a fazer para que as marcas que vocês representam continuem a ser catalisadores da normalidade e deste desconfinamento? Inês. Pronto, esse é um dos eixos, não é? Toda essa transformação digital na cultura, acho que sem dúvida do ponto de vista de marca é uma transformação. Já o fazíamos, mas agora vamos fazê-lo em maior escala. Um dos outros eixos que eu acho relevantes e que estamos a trabalhá-lo e vamos trabalhá-lo cada vez mais, tem a ver com esta humanização e com a inspiração no digital. De facto, precisamos de trabalhar tudo o que são eixos de trazer a experiência de loja dentro do possível para dentro do digital. Quer com chats, quer com recomendações dos nossos colaboradores, quer com a inspiração e dar mais sobre o produto e trabalhar o desejo destes produtos mais culturais que não são essenciais à vida, mas são essenciais à mente. Parte dela. Pronto, e portanto eu acho que esses dois eixos do ponto de vista da nossa marca, nós já temos o nosso propósito está bem definido, não o perdemos durante a pandemia, não o criámos durante a pandemia, mas efetivamente todo este lado do digital tem que ser reforçado, porque não sabemos se isto voltará, quanto tempo que isto vai durar, se voltará a acontecer, e portanto é importante garantir que temos as ferramentas necessárias para ajudar os clientes a encontrarem o que desejam e que se calhar ainda não sabem que desejam. André, enquanto houver pneus, haverá sempre esperança de grandes viagens. O pneu é a base da mobilidade das pessoas e é por aí que nós queremos continuar e que também quisemos estar durante esta fase. De qualquer forma, a grande lição que nós tiramos desta fase, e porque ninguém teve formação específica para saber lidar com isto, foi a questão humana e de estarmos perto dos nossos clientes e estando constantemente a ligar, a falar com eles, para também, de uma certa maneira, lhes ir dando esperança e não se sentirem sozinhos. Nós também, durante esta fase, e um bocadinho, enfim, como a Inês referiu, nós também nos preocupámos em dar algum entretenimento em termos das nossas redes sociais, indo buscar
apoiar projetos mais antigos, como é o caso do País a Rolar, do Estrada Fora, exatamente para que as pessoas pudessem também continuar a acompanhar aquilo que no fundo está relacionado com a tal mobilidade dos pneus. E no viajar caso sem Estrada... sair, aliás, e viajar sem sair de casa, não é? Ou seja, pelo menos aproveitar esses conteúdos como o escape. No caso do Estrada Fora, que as pessoas não se esquecessem que há um país cheio de estradas para um dia, quando voltasse tudo à normalidade, se hoje em dia podemos falar sobre normalidade, um dia pudessem voltar a pegar no seu automóvel, na sua moto, na sua bicicleta e voltarem a andar pelo país. Isso para nós foi fundamental. Inês e André, muito obrigado pela vossa disponibilidade e por terem estado presentes neste Brands for Life. Fica seguramente reforçada a esperança de que a viagem continua, de pneus bem assentos no chão e com toda a segurança para reencontrarmos as nossas paixões com a cultura, com os livros, com a música que nos enche a vida. Ora, estas conversas estarão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas pode ler uma síntese do que aqui foi discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a criatividade passa sempre por aqui. Já sabe, para a semana há mais uma conversa. Mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.